16 de Deuteronômio 18, encontramos a seguinte ordem de Deus: vocês designarão juízes e oficiais em todas as suas cidades que o Senhor seu Deus lhes der, segundo as suas tribos, e julgarão o povo com justiça. O grande sinédrio era o conselho supremo ou tribunal no antigo Israel. Também havia sinédrios religiosos menores em todas as cidades de Israel, mas todos eram supervisionados pelo grande sinédrio. O grande sinédrio era composto por 71 sábios. E por que 71 sábios? Deus ordenou o seguinte a Moisés em Números 11, 16. Traga-me 70 dos anciãos de Israel, que são conhecidos por vocês como líderes e oficiais entre o povo. Faze-os vir à tenda do encontro para que fiquem ali contigo. Sendo assim, 70 anciãos, mais Moisés, são os 71 juízes sábios que comporiam o grande sinédrio. Uma vez falecendo Moisés, o juiz com maior conhecimento seria nomeado em seu lugar e escolhido o Nazi, como era conhecido o juiz mais sábio do sinédrio. Ele se sentava à frente do tribunal. À sua direita sentava-se o Avi Beit Din, o segundo maior juiz, que seria nomeado assistente do Nazi. Os 69 restantes sentariam diante deles, organizados de acordo com a idade e a estatura. Quanto mais sábio o juiz, mais próximo ele estaria sentado do Nazi. Por fim, o sumo sacerdote passou a assumir a posição de Nazi ou o lugar de Moisés. Havia também o sinédrio menor ou locais, que eram estabelecidos em cidades com mais de 120 chefes de família. Onde havia um número menor de 120, eram escolhidos 3 chefes para aquela região. Os tribunais menores ou locais eram compostos por 23 juízes capazes de julgar pessoas comuns em danos punitivos, casos corporais e, inclusive, nos chamados casos capitais, ou casos que deveriam ser punidos com a morte. Mas os casos que envolviam pessoas importantes e a nação de um modo geral cabiam ao grande sinédrio, como veremos mais à frente. O grande sinédrio estava sempre localizado perto do tabernáculo ou do templo. No tempo de Moisés, ele ficava localizado perto da entrada do tabernáculo e em tempos posteriores ficava em uma câmara especial no complexo do templo. No período do segundo templo, o grande sinédrio se reunia no templo de Jerusalém. Reuniam-se todos os dias, exceto durante os festivais e os sábados. Todo juiz era obrigado a ter os seguintes 7 atributos: sabedoria, humildade, temor ao céu, aversão ao dinheiro, mesmo o seu, amor à verdade, amor ao povo em geral e boa reputação. Além disso, para ser nomeado para o maior ou menor no sinédrio, era preciso ter alcançado distinção no conhecimento da Torá e possuir algum conhecimento de disciplinas intelectuais como medicina, matemática, calendário, astronomia, astrologia e outros. Um candidato a membro do sinédrio não poderia ser muito velho ou sem filhos quando nomeado, já que alguém com uma família seria mais propenso a ser solidário e misericordioso com o povo. O grande sinédrio tinha entre suas funções: tratava de assuntos religiosos e ritualísticos do templo, julgamentos de esposas adúlteras, assuntos relacionados ao dízimo, elaboração de calendários, preparação de rolos da Torá para o rei e para o templo, coroar um rei, casos envolvendo o rei, crimes capitais cometidos pelo sumo sacerdote ou crimes cometidos por uma tribo,
ou uma cidade inteira. Só o grande sinédrio podia autorizar a nação a entrar em guerras, como promover guerras para expandir as fronteiras do país. Cabia também ao grande sinédrio autorizar a expansão de locais sagrados, como Jerusalém e o pátio do templo sagrado. E ainda nomear tribunais menores de 23 juízes. Quaisquer leis e decretos emitidos pelo sinédrio eram obrigatórios para toda a nação judaica. Mas você sabia que Jesus deveria ter sido morto por apedrejamento e não por crucificação? O sinédrio tinha a sua própria força policial, que podia prender pessoas como fizeram com Jesus Cristo. O grande sinédrio era a autoridade final sobre a lei judaica e qualquer erudito que fosse contra suas decisões era condenado à morte. Embora o sinédrio ouvisse casos civis e criminais e pudesse impor a pena de morte, nos tempos do Novo Testamento, o sinédrio não tinha autoridade para executar criminosos condenados. Esse poder era reservado aos romanos, o que explica por que Jesus foi crucificado, uma punição romana, em vez de ter sido apedrejado segundo a lei mosaica. Apenas escravos, rebeldes políticos e os criminosos mais baixos eram mortos por crucificação. A cruz era um símbolo de vergonha para os romanos. Sob a lei mosaica, aqueles que cometiam crimes dignos de pena capital eram apedrejados até a morte. A crucificação não era a forma judaica de execução. Por que então os líderes religiosos levaram Jesus a Pilatos para crucificá-lo? Por que não apedrejaram como fizeram com Marte e Estevão? Em Deuteronômio 21, 22, 23, diz que aquele que for morto, pendurado no madeiro, está sob maldição divina. Sabendo o sinédrio, a forma romana de punir condenados era a crucificação ou morte por penduração no madeiro, eles entregaram Jesus para ser condenado sob a lei romana e não a mosaica. Pois assim, acontecendo, os líderes judeus religiosos pensavam que podia acabar com qualquer possibilidade do povo pensar em ser Jesus, seu Messias, já que o Messias certamente não teria sido amaldiçoado por Deus. Percebeu a sagacidade religiosa? Assim profetizou Isaías no capítulo 53, nos versos 4 e 5. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus, por ele atingido e afligido, mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. O que foi profetizado e descrito sobre a morte de Jesus na Bíblia não foi para enfatizar o horror que ele suportou em nosso lugar, a nosso favor. Em vez disso, o que está escrito é para proclamar a vitória que Jesus obteve ao pagar a penalidade pelo pecado. Ele realmente se tornou uma maldição para nós. O inocente morrendo pelos culpados. A nossa penalidade foi colocada sobre ele. Consequentemente, o fato de Jesus ter sido crucificado enfatiza o horror do nosso pecado, o horror do nosso menor pecado. Perceber isso deve nos levar a odiar ainda mais o pecado, bem como amar ainda mais o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pense sobre isso e até o próximo. Você sabia?
título de informação, o Grande Sinédrio foi abolido com a queda de Jerusalém e a destruição do templo em 66, 70 depois de Cristo. Tentativas de formar sinédrios ocorreram nos tempos modernos, mas falharam. Hoje, sem sinédrio, a nação judaica não tem a mesma uniformidade na lei judaica que tinha nos tempos antigos, o que acaba abrindo mais espaço para disputas sobre a interpretação das leis. Assim, eles incluem o seguinte rogo em suas 3 orações diárias: restaure nossos juízes como antigamente, que seja rápido em nossos dias. A justiça será sempre algo desejado e ansiado em qualquer nação. Por isso, a Bíblia diz que naquele dia o Senhor julgará as nações com equidade.